ali na infância começou o surf e tal, começou o contato com o surf, e vocês viam alguma interferência, assim, da alimentação? Em casa comiam comida mesmo da família, ou já tiveram algum contato, um acompanhamento com um nutricionista, ou tiveram algum desafio, tô comendo muito, ganhando peso, ou não, tô emagrecendo um monte, porque eu tô treinando, caindo na água direto e não come muito? Eu já acho que, sei lá, pelo menos no início, assim, eu me alimentava em casa, basicamente como uma criança normal. Acho que eu nunca tive essa preocupação, né, quando eu era pequeno mesmo, quando eu era menor ali, mais novo. E aí quando tu começa a seguir um rumo no esporte, ver um futuro ou ir para as competições e daí tu vê que o cara do lado tá treinando mais que tu, tá talvez se alimentando melhor, tá ganhando mais peso, tá ganhando mais forma, aí tu se preocupa um pouco mais e vai atrás de um acompanhamento. A primeira vez que eu fui no nutricionista, eu não lembro quantos anos eu tinha, mas eu lembro que foi exatamente para isso, assim, para tentar melhorar a minha performance. Então não era uma coisa muito focada em emagrecer ou em ganhar massa, era mais uma questão para saber se o que eu estava comendo estava suprindo e era o necessário para eu continuar surfando, se eu tinha como melhorar a minha performance, tinha como melhorar o tempo de hora água, ou a força das manobras, ou alguma coisa a ver com o treinamento. Foi junto com o treinamento também que a gente começou a fazer. Porque antes o surf não era tão profissional como é agora, né? Hoje em dia todo mundo tem acompanhamento desde cedo de psicólogo, de preparador físico, de Hoje em dia tu tem que nutricionista. ser um atleta, né? Não é mais um surfista, é um... Antigamente eu era surfista mesmo. A geração do Lucas já veio mais para a geração de atleta. O Lucas já tem um treinador desde que ele tem, sei lá, 12 anos de idade. Já vai num cara que cuida da mente desde que ele tem 14 anos. Um cara que cuida da alimentação. A família dele sempre foi muito ligada com a alimentação. A minha era bem diferente, assim. Eu fui... E a primeira vez que a nutricionista, eu lembro até hoje, ela passou a dieta, eu saí de lá, comi uma pizza e uma Coca-Cola. Ai, que chato que E foi eu essa acho que eu conversa. nunca abri O plano o plano alimentar. alimentar, porque, pô, umas coisas assim, tipo, cara, não tem como eu comer meia maçã, depois ir ali Um um polenguinho terço de. com um pão Um terço do polenguinho, o que que eu vou fazer com os outros 2 terços? Vou guardar? Não, eu ia lá e no bolso comia, e vai pra água ainda. Então eu não tive muito essa tendência. Foi mais depois de velho que eu comecei a me preocupar um pouco mais. Mas eu já não era mais nem por causa do surf, era mais pela saúde, assim. É pra ficar Pra tentar parecendo bem na foto, né? Exatamente. Pra perder um pezinho, que eu ganhei um peso muito na época lá. Né? Eu falei, não, agora eu preciso emagrecer, velho. Eu não Dá uma preciso... secada. Mas é engraçado, né? Que quando a gente pensa no esporte, a performance está em primeiro lugar. E normalmente fica mais fácil você aderir porque você quer resultado, né? Mas claro que quando vem um tratamento esdrúxulo, assim, uma proposta que está muito fora do padrão, aí e isso acontece com algumas pessoas, né? Algumas pessoas se afastam do ambiente do nutricionista e tal, porque elas acham que e rola mesmo algumas distorções, assim, né? De você não colocar o que tá aí, adaptar o que tá na rotina da pessoa e ajustar macronutrientes, talvez, né? Esses pontos de trazer mais para a realidade, para a prática, seriam bem importantes. Quando você era criança, você falou que foi nutricionista bem depois, mas quando você era criança, você comia a comida dos teus pais, então nunca teve nenhuma alteração de peso, comia bem, não era aquela criança chata para comer também, que não comia. Não, eu sempre comi tudo, assim. Eu nunca tive problema nenhum com Restrição. nenhuma comida, acho. Até porque a gente começa a viajar cedo e tu meio que tem que se adaptar, né? Se for uma criança muito chata ali pra comida, tu sofre um pouco em viagem, porque muda tua rotina toda hora, muda o que tu tá comendo. Querendo ou não, tem país que não tem o que tu gosta, ali, Sim. de feijão e arroz é uma coisa unânime do Brasil. É difícil tu achar em outros lugares, a não ser que tu mesmo cozinhe, né? É, a própria comida brasileira, assim, é uma coisa do Brasil. É difícil tu ver o mesmo tipo de comida É lá bem fora. diferente, né? É Difícil de bem achar mesmo. diferente. Então a gente passa por isso, né? Então eu nunca tive problema nenhum comendo. Comia tudo, assim, de tudo mesmo, assim, não tinha problema zero. Massa. E tu, É, Lucas? eu também comia tudo, como tu já falou na minha descrição. Come de tudo. Mas isso acho que o meu pai, no meu caso, era muito perfeccionista, assim. Quando eu falei pra ele que queria ser surfista profissional e competir, ser bom, ele não sabia muito bem como funcionava, mas ele se informou, né? Deve ter perguntado, do jeito que eu conheço ele hoje, ele deve ter perguntado para todo mundo que ele sabia que estava no meio do surf ali o que podia fazer, e ele sempre tentava me botar para fazer desde muito cedo o máximo de coisas ali que ele via que ia ajudar. Então, já fui nutricionista, eu tenho lembrança de muito criança indo na nutricionista, assim,
nem lembro o que ela falava pra eu fazer, porque eu era Sim. muito, muito novo. Mas eu preocupei pouco, assim, com a alimentação e tal. Eu sempre tive uma educação alimentar muito boa de casa, de saber o que faz bem e coisas, tipo, nunca tomava muito refrigerante. Tem coisas que a gente sabe que é óbvio que é ruim, né? Sim. E então, Mas tu era mais regrado, né? Tipo, em pela casa, preocupação pelo do teu menos, pai, tu era bem regrado. tinha bastante regrinha, era aquilo ali. Mas aí quando viajava, era o que ele falou ali, tipo, comia de tudo. Primeira oportunidade, quando chegava no aeroporto assim, que ficava sozinho, metia um Eu lembro. um hambúrguer, uma McDonald's. coisa Eu lembro assim, de uma era... cena, aham. Por ser tão regrado, era pior, porque aí eu queria compensar depois, quando, tipo, Sim, tava meio viajando, né? compulsivo, assim, de... Mas aí depois eu cresci mais e fiquei mais maduro com isso também e comecei a entender Sim. e hoje em dia eu sou... Eu até tava falando esses dias sobre isso, eu acho que eu sou interessado em saber o que é melhor pra mim, tipo, o que é mais saudável e tal, mas nunca... Pra gente, surfista que tá... Tu mesmo falou quando a gente chegou que surfar dá fome, né? Dá muita fome. Pô, é impossível fazer alguma coisa, sei lá, contando caloria, essas coisas assim, não existe no nosso mundo porque a gente tá queimando muito, então